Olá, seja bem-vindo a mais um Transborde. Eu começo te pedindo para compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares, enfim, com todas aquelas pessoas que podem e querem aprofundar o relacionamento delas, aprofundar a leitura da palavra de Deus no dia a dia. E hoje eu quero saber como é que está aí o seu coração, a sua disposição para servir. Tem momentos da nossa vida que a gente está na correria, que a gente está fazendo tanta coisa, está cuidando tanto dos nossos problemas, que a gente não reserva um tempo ou realmente não está cabendo na agenda o serviço, aquilo que a gente pode fazer em prol do outro, em prol do reino de Deus. A gente vai aprender hoje com Neemias, a oração que ele fez para servir, uma oração que eu já adianto, linda. E eu quero te convidar a ler o primeiro capítulo. A gente vai ler o capítulo todo, é um capítulo bem curto, somente 10 versos. Vamos ler e a gente volta para aprender com Neemias. O texto fala assim: no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. E então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O meu povo, que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão, é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Neemias, sem dúvida, eu já disse isso aqui sobre outros personagens, eu confesso, mas sem dúvida, Neemias é um dos meus personagens favoritos. E algumas características dele me chamam muito a atenção. Neemias tinha um coração disposto, um coração que a gente já viu aqui qual é o objetivo que ele traçou. Ele queria reconstruir a sua cidade. Ele perguntou aqui, né? Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Neemias é aquele que vai se dispor a reconstruir Jerusalém. E a primeira coisa que a gente aprende com ele é que a gente não tem que ficar esperando alguém falar: viu, você não pode me ajudar aqui? Viu, você não quer assumir tal cargo de liderança na igreja? Olha, nós temos essa necessidade, a gente está precisando de voluntários, você não pode ajudar? Não foi essa a atitude de Neemias. Neemias, ele foi proativo.
Ele perguntou, ele se interessou, viu como é que está a situação do povo, como é que estão os nossos conterrâneos. E quando ele soube, ele foi empático, ele se doeu por aquela situação, porque ele tinha amor no coração dele, ele estava conectado com o propósito dele, ele estava conectado com a família de fé dele. E aí, você? Quanto que você tem parado de olhar somente para o seu, para as suas necessidades, para aquilo que você precisa, porque, gente, todos nós precisamos, todos nós temos uma vida corrida, todos nós temos coisas, muitas coisas para fazer, mas o quanto é que nós estamos exercitando esse senso do coletivo, de olhar para o lado, de olhar para as necessidades e ser proativo, sem ter que esperar alguém, por favor, me ajuda. Veja como foi a proatividade dele e a empatia de Neemias. No verso 4, quando eu ouvi, eu sentei e chorei durante alguns dias. Ele se deu o tempo de processar aquela informação. Ele se deu o tempo de chorar, de sofrer por aquilo. Mas ele não parou na empatia. Ele não parou na dó. Ai, que dó, tá precisando de ajuda. Ele não parou por aí. Ele lamentou, ele falou com Deus, ele sofreu, ele jejuou e ele orou. Quando você tiver alguma coisa aí no seu coração, disposto a servir, faça o mesmo. Busque levantar as necessidades. Busque entender e compreender o que é necessário que se faça. E depois levante aos céus o seu clamor, a sua voz, dizendo: Senhor, olha essa situação. Eis-me aqui. Me ajude. Eu quero colocar-me à disposição. Ore, se consagre, jejue. E quando você jejuar, não é jejum, gente, não significa, eu quero que Deus me note, então eu vou aqui fazer uma penitência, eu vou ficar sem comer para Jesus me notar. Jejum significa dependência. Quando você jejua, você está dizendo assim: Senhor, o que alimenta o meu ser, o que sustenta o meu corpo, não são as minhas próprias forças, mas é o Senhor, eu sou dependente de Ti. E é nessa dependência que eu me coloco à sua disposição. Ouve o meu clamor, ouve a minha necessidade. A gente vai continuar e a gente vai olhar para a oração de Neemias. No início eu falei que era uma oração muito bonita. Talvez você tenha lido e falado assim: Nossa, Paula, não achei bonita não. É porque não é uma oração trabalhada nas palavras, mas ela é uma oração que traz alguns elementos. E o primeiro elemento que ela traz é uma oração de lamento. No verso 6, ouve a minha oração. Olha do alto, vê que eu oro, Senhor. É uma oração em que Deus dá espaço para você soltar o que está te angustiando e fala: coloque aos pés do Senhor Jesus. Coloque diante do Senhor Jesus. Não deixe que isso te afogue, mas coloca para fora, para que você tenha plena, cabeça tranquila e vazia, não cheia da tristeza, mas a cabeça dizendo assim: Senhor, eu entreguei nas tuas mãos, lamente. É uma oração de lamento. A segunda coisa, o segundo elemento, é que ela é uma oração de confissão. Veja o verso 8. Ainda o verso 6. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, a minha própria família e eu temos pecado. Confessa ao Senhor Jesus. O que é aquilo que você olha para você e vê: olha, eu podia estar melhor aqui, Senhor, eu não tenho seguido isso, eu tenho sido infiel aqui, eu não tenho correspondido, eu não tenho seguido os teus mandamentos. Confessa ao Senhor Jesus, faça essa oração. O lamento, a confissão de pecados. Ela também é uma oração que tem disposição. Veja, por favor, tem pedido, por favor, lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés. É uma oração
que pede, é uma oração que suplica. Por favor, se lembra, Senhor. O Senhor lembra que o Senhor falou isso? Nos ajude, abençoe. E aí sim, agora sim, é uma oração que tem disposição. É uma oração que fala para o Senhor, Senhor, o Senhor prometeu. Então, Senhor, por favor, cumpra. Eu prometo que eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O Senhor fez promessas para aquele povo. E o que Neemias está dizendo é, Senhor, o Senhor se lembra que o Senhor se dispôs a fazer isso? Pois é, eu quero ser essa pessoa que vou reunir o seu nome, que vou reunir o seu povo, que vou juntar tudo isso. E eu quero ser essa pessoa. E por fim, é uma oração de alguém que tem intenção em servir. Veja, verso 11. Ouve as orações dos teus servos que se agradam em te honrar. E eu peço que me concedas isso, esse êxito hoje. Que o seu coração ele esteja cheio da intenção em servir. Coloque diante do Senhor Jesus. Coloque diante de Deus a sua boa intenção e não pare por aí, porque você vai ver que na sequência Neemias começa a agir. Ele não para só no querer, ele age, ele faz, ele encontra tempo. Aquilo vira uma prioridade dele. Aí você talvez pode estar falando assim, Paula, mas eu tenho a vida muito corrida, as coisas me sufocam, eu não tenho tempo. Olha o que diz o último verso. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Ele também tinha um trabalho. Ele não era um construtor. Ele não vivia para reconstruir o muro de Jerusalém. Aquilo era o coração disposto a fazer, a servir. Ele era copeiro, ele tinha outro trabalho, ele tinha outros afazeres. Ele servia o rei. Você quer vida mais corrida do que alguém que serve o rei o tempo todo? Mas Neemias, ele soube definir as prioridades da vida dele e soube colocar a sua vida a serviço do reino de Deus. Que você seja essa pessoa, que você se sinta encorajado hoje a se colocar, a ter um coração disposto a fazer a mesma oração que Neemias fez. E que nada nesse mundo, as dificuldades da vida, os nãos das pessoas, a falta de colaboração, que elas não sirvam para te derrubar ou para te desanimar. Pelo contrário, que seus olhos permaneçam fixos no propósito que Deus colocar aí diante de você, no seu coração. Uma excelente semana para você. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.